Eu sou Wilbert Golden Batista. Muita gente pergunta assim, mas de onde vem o IB? Em 1914, meus avós vieram da Inglaterra, vieram como missionários para o estado de Goiás. Aliás, foram o segundo missionário a pisar no estado de Goiás. Minha mãe, como cidadã inglesa, resolveu colocar meu nome de Wilbert Golden. E como eu era pequeno, uma criança, eu não tinha dificuldade de pronunciar. Então eu mesmo coloquei IB. E IB virou aquele apelido carinhoso de pai, de mãe, de irmãos, de avô, de amigos. Ou seja, pessoas me conhecem de uma forma carinhosa por IB. Esse é meu nome. Em 1973, eu mudei com a minha família para Brasília. Eu era um jovem, tinha 14 anos. E aqui em Brasília, nós, logo de início, passamos grandes dificuldades. Nós mergulhamos quase que no vale da sombra da morte. Nós perdemos tudo que nós tínhamos. Estou falando de meus pais, que eu era um adolescente ainda. Mudamos para o Núcleo Bandeirante em 1975. E ali nós começamos a crescer novamente. Ali eu pude ter as minhas experiências com Deus. Ali eu pude conhecer os amigos, colegas, minha namorada, minha esposa hoje, tem 40 anos de casado. Foi naquele período que nós nos conhecemos. Foi um período muito difícil. Mas na dificuldade nós aprendemos muitas coisas. E uma coisa que eu aprendi, que eu levo na minha vida, é: a dor é passageira, mas a glória, ela é eterna. Naquele período que nós passamos momentos mais difíceis, em minha casa não tinha uma geladeira, foi um momento muito difícil em minha vida, perdemos tudo. Eu vi que qualquer ser humano, quando ele não tem mais solução, ele pode buscar em Deus uma solução. E aquele período tive experiências profundas com Deus. A partir dali, eu comecei a me encontrar em Deus. Participei de grandes movimentos no passado, como Mocidade para Cristo, Jovens da Verdade, depois Avivamento Espiritual no Brasil, viajei esse Brasil, depois os grandes movimentos das comunidades, enfim, eu pude participar de muitos movimentos importantes da fé evangélica no Brasil. Ainda na década de 70, em 1976, eu comecei a trabalhar com jovens na cidade, ia nas escolas, na hora do intervalo, que a gente chamava de recreio, eu ministrava 5 minutos ali a palavra de Deus e com isso cresceu um movimento grande na cidade que nós chamávamos carinhosamente de clubinho. Aquele movimento, os jovens, em vez de ir para as boates, se drogar, iam para aquela reunião, não é escola, nem igreja não era. Nós tivemos reuniões naquela época, em 1976, 77, até 700 jovens ali adorando a Deus. Foi um momento incrível. Eu encontro aquelas pessoas hoje, a cabelo branco, e todos se recordam daquela época como foi marcante na vida deles e na minha também. Ainda muito jovem, talvez meus 16, 17 anos, meu pai montou empresa, tipo despachante educacional. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, então tudo era manual. Eu fui trabalhar com meu pai, às vezes pegava inscrições de pessoas, ia lá em Goiânia fazer inscrição para as pessoas fazerem um supletivo e tal. E eu comecei a trabalhar, depois entrei como office boy na antiga Encol, empresa de construção, e até que um dia eu abri mão de tudo e fui para o seminário. Em 1980, me inscrevi no seminário e ali comecei a me preparar para o ministério. Ainda na década de 80, fui ordenado pastor. E desde aquela época até hoje já se passaram 34 anos que sou pastor da mesma igreja, algo que me deixa muito orgulhoso, dá muita alegria. Uma das coisas que enche meu coração é poder ser instrumento de Deus na vida de tantas pessoas carentes que precisam da palavra de Deus. Então, de 1980 até 1985, eu cursei teologia, estudei, me preparei e nesse mesmo período também eu fiz um outro curso que eu fiz história. E nesse mesmo período também eu entrei, dia 27 de janeiro de 1982, como servidor público no Tribunal Regional do Trabalho. Ali eu permaneci por 37 anos. Saí aposentado, graças a Deus, honrado. Fui indicado para uma medalha de Ordem Dom Bosco, daquelas pessoas que promoveram a justiça no Distrito Federal. Nesse período fiz pós-graduação em administração pública. Enfim, eu tive uma carreira no serviço público exitosa. Em 1982, eu tive o privilégio de casar com uma mulher linda, maravilhosa, que até hoje está comigo, já são 40 anos de casado. E desse casamento nós tínhamos 3 filhas. Com essas 3 filhas vieram 3 genros. Com esses 3 genros vieram 4 netos lindos e maravilhosos. A minha vida familiar é tudo. Uma das coisas que me encanta, uma das coisas mais importantes que eu posso usufruir nessa terra é o convívio familiar. Eu já com 52 anos, com meus taxas bastante equilibradas, muito pesado, eu fui intimado por um médico que eu precisava de uma atividade esportiva.
Como triatleta, como Ironman, participei de diversas provas no Brasil e fora do Brasil, inclusive participando de 3 mundiais, um deles no Havaí. Enfim, comecei a alcançar no ranking brasileiro, tanto faz no Ironman Full como 70.3, estava em primeiro lugar no ranking. Depois de participar desses eventos, após 57 anos de vida, eu cheguei a uma conclusão: o impossível é apenas uma questão de opinião. Hoje, aos meus 63 anos, eu sou cheio de vigor. Muita gente pensa que o idoso ele perdeu muita coisa. Não, não é bem assim. A gente, como idoso, nós já vimos muitas coisas e a gente passa a ter um sentimento diferente quando você olha o seu neto, a sua neta. Você pensa, que mundo eu quero que meu neto viva? Que mundo eu quero que as minhas netas vivam? E quando você pensa isso, você fala, eu preciso fazer alguma coisa para o meu mundo se tornar melhor. A minha experiência me faz um homem mais disposto a lutar, com uma visão maior do todo, para que nós possamos ter um mundo melhor. E esse mundo eu acredito nele. Eu acredito sempre que o mundo que nós estamos vendo hoje é melhor do que o do passado e o amanhã ainda será melhor do que esse. É assim que eu penso e por isso eu vou trabalhar. Para que tenhamos um futuro melhor do que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa pelo menos 3 coisas. Primeiro, tomar decisões corretas que vão influenciar o futuro. Segundo, amar a nossa pátria acima de tudo. Terceiro, cuidar e lutar pelos nossos filhos, nossos netos, pela nossa casa, pela nossa família. Se assim o fizermos, é certeza que teremos um país muito melhor. Que Deus abençoe o Brasil.